Vai começar. Boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos. Mais uma noite da rede de casais aqui da nossa igreja Monte Sião. Hoje com uma palavra do nosso apóstolo, que vai estar conversando com cada um de vocês. Venho aqui pedir para cada um que se volte aproveitando tudo isso que tem acontecido, que Deus tem permitido na nossa vida, que pense um pouquinho mais na sua família, que vá um pouquinho atrás das coisas que você deixou para trás. Por causa do dia a dia, às vezes a gente acaba deixando as pessoas, a nossa esposa, os nossos filhos, em segunda para escanteio. E é o que a gente, Deus tem te dado uma oportunidade para você voltar, rever isso. Eu quero fazer uma oração contigo e que Deus conceda graça para nós e para todos os brasileiros e para o mundo inteiro, que só através da graça de Deus nós vamos alcançar, nós vamos conseguir passar por tudo isso que nós temos passado. Senhor Deus é soberano, Pai. Quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um que tenha vindo aqui e que venha assistir o nosso culto. Que as pessoas sejam abençoadas, meu Pai. Que a palavra do Senhor venha como uma espada cortante, onde possa renovar os relacionamentos, onde o pai comece a amar os filhos comecem a amar os pais, as esposas comecem a amar novamente os seus maridos e os seus maridos as suas esposas. Aonde haja briga, que isso seja cessado, que aonde haja doença, que a doença bata em retirada, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que venha abençoar cada pessoa que tenha assistido aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Vou passar a palavra para o nosso apóstolo, Edivaldo. Ele tem uma palavra rema para cada um de vocês. Fiquem em paz e que o Senhor abençoe cada um. Graça e paz, queridos. É com alegria que mais uma vez eu venho aqui para que a gente possa compartilhar de uma palavra, né? Como o obreiro falou aqui, ele com muita propriedade é a nossa rede de casais, e com certeza é um tempo de reflexão, é um tempo onde que nós olhamos para dentro, não para fora. Deixamos de olhar para o próximo ou para o meu vizinho, mas olhamos para nós mesmos. Eu queria compartilhar contigo, porque estamos falando acerca de submissão à palavra, estamos falando de obediência, estamos falando de voltar para si, ou seja, estar mais próximo daquilo que verdadeiramente Deus ele tem para nós. E a palavra está no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 22, que a palavra diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Na verdade, quando Deus ele traz para nós acerca de ser cumpridores da palavra, é para trazer a palavra para dentro de nós e começar a andar, e exercitar e testemunhar daquilo que a palavra traz para dentro de si. Porque se a palavra não me gera vida, se a palavra não me gera a provisão de Deus, com certeza eu terei uma vida rebelde diante daquilo que Deus ele tem preparado para nós. Deus ele tem algo para nós, algo melhor para cada um, e nós temos que ser extremamente consolidado por essa palavra, uma palavra de Deus, a palavra poderosa. Então, não seja simplesmente ouvinte da palavra, não seja simplesmente aquele que conhece a palavra, mas traga a palavra para ser os testemunhos dos seus lábios e da sua própria vida. Deus ele sempre, ele quando projetou todas as coisas, ele projetou para que o homem tivesse relacionamento com ele. E a única forma do homem ter relacionamento com Deus é através da sua palavra, porque a palavra ela nos orienta, ela norteia o nosso caminho, norteia a nossa vida.
E de verdade, todo o universo, ele é regido pela palavra. Se a gente perceber, né, que assim como existem as 4 leis físicas da terra, também existem as 4 leis espirituais que Deus ele tem para nós. E se nós não atentar para essas leis espirituais, de ouvir atentamente a voz e tratar de cumprir aquilo que Ele tem designado, tem ordenado a cada um de nós, com certeza nós entraremos em uma rota completamente furada em relação àquilo que Deus ele tem trabalhado na nossa vida. Interessante que quando Deus ele começou a criar e criou o mundo, ele criou o universo, também criou os anjos, criou a tudo, e também lá também tinha Lucifer. E um dia Lucifer decidiu deixar de andar segundo uma voz, segundo a palavra de Deus, e começou a se rebelar, porque a desobediência é exatamente a insubmissão à palavra. A rebeldia, a mesma coisa que o pecado de feitiçaria, como a palavra de Deus diz. Então no início, ou seja, no início de todas as coisas, houve a primeira rebelião, o primeiro rebelde na face da terra, ou seja, no universo. Quando Deus criou os anjos, Ele criou seres espirituais e estabeleceu neles hierarquia, para que cada um daqueles anjos pudesse ser controlado por alguém, submisso a alguém. E na verdade lá no início de quando Deus começou todas as coisas, ainda não havia criado o homem, criou os anjos. E quando a gente percebe em Ezequiel capítulo 28, a gente percebe que Lucifer, ele foi o primeiro anjo que trouxe a rebelião. Era um querubim ungido da guarda de Deus e se rebelou, achando que poderia viver na sua independência, e com a sua ignorância tentando roubar a autoridade de Deus. Então Lucifer foi um exemplo de insubmissão, e todos aqueles que decidem ser insubmissos é exatamente aqueles que não se permite que a palavra entre no seu coração e ele caminha nesta direção. E por causa disso, ou por causa da insubmissão, ou por causa da rebelião, ou da rebeldia de Lucifer, ele foi expulso do céu, e destituído ele foi da glória de Deus. Então ele perdeu a oportunidade de estar literalmente linkado a Deus, linkado a um propósito de Deus. Porque quando nós nos tornamos submissos ao Pai, submissos à palavra, submissos ao Espírito Santo, automaticamente nós temos promessas de Deus na nossa direção. Então Satanás, ou seja, Lucifer, ele foi precipitado, foi lançado sobre a terra, e automaticamente veio um grande castigo. Deus criou também um homem. Quando criou o homem, criou para submeter à autoridade de Deus. E então ao criar o homem, Deus ele fez que esse homem fosse ou se tornasse submisso a ele, que tivesse dependência dele. Todo homem que acredita que não tem dependência, ou que não depende de ninguém, ou não depende de Deus, com certeza esse homem está começando a entrar em uma rota furada, uma rota que verdadeiramente vai levar ele a grandes desafios negativos da sua trajetória e da sua vida. O homem teria que obedecer e submeter ao senhorio. Ao contrário disso, ele entrava debaixo de condenação. Quando nós não nos submetemos, automaticamente entramos debaixo de um decreto condenatório. Quando nós não nos submetemos, automaticamente entramos debaixo de uma lei, e essa lei, quando verdadeiramente nós estamos debaixo dela, quando eu não me submeto a ela, há uma maldição que verdadeiramente está lançada contra nós. A gente percebe, por exemplo, na criação, em Gênesis, quando o homem pecou contra Deus, se rebelou contra Deus, permitiu que esta voz da serpente, a voz de Lucifer, de Satanás, entrasse nos seus ouvidos e ele assim a seguisse, automaticamente veio também a condenação para o homem, para a mulher, uma condenação para a terra, para a geografia onde Deus havia preparado para que o homem assim vivesse, e também uma condenação para Satanás. Satanás tem um destino, é o inferno, é lago de fogo e enxofre. Agora eu e você, agora que fomos lá atrás, que demos ouvido à serpente, à voz da serpente, automaticamente
impedimos que Deus continuasse desatando cada vez mais a nossa vida, porque entramos no mesmo padrão, no mesmo paralelo que Lucifer já havia feito lá atrás, que foi insubmeter a Deus, que foi rebelar-se contra Deus, desobedecer ao Pai, desobedecer à palavra, porque no princípio Jesus era a palavra, e ele fez carne, habitou entre nós, e nós deixamos de obedecer, de nos submeter, de obedecer à palavra de Deus, a palavra que verdadeiramente gera vida em nós, que gera uma mudança, uma transformação completa para cada um de nós. Então Deus cria o homem então para viver em obediência a Ele, em submeter no senhorio do Pai, e automaticamente naquele tempo houve decretos para o homem. O homem, por exemplo, agora tem que, do suor do teu rosto, ou do teu trabalho, você vai comer. Agora você, mulher, você vai ampliar agora, você terá a ampliação das dores que verdadeiramente você teria. Satanás agora, você vai rastejar a um lugar exatamente para você, debaixo dos pés. Então isso acontece em várias esferas da nossa vida. Nós deixamos de nos submeter em várias esferas da nossa vida. Quando a gente percebe Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele começa a trazer acerca da família, o quanto que nós somos, o quanto nós estamos fazendo e vivendo na submissão acerca da família. Nós vemos, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 2, a questão da submissão com os governantes, as autoridades, porque Romanos capítulo 14 diz que toda autoridade, ou capítulo 13, toda autoridade é constituída por Deus, e aquele que se opõe à autoridade entra debaixo de maldição. Então, quando nós nos tornamos insubmissos, quando nos tornamos desobedientes, com certeza entramos numa rota completamente negativa para cada um de nós. Entramos numa rota onde que Deus verdadeiramente não está ali, porque a rota da insubmissão, da rebeldia, da desobediência, é uma rota, é um caminho onde você não vai encontrar a Deus de forma nenhuma, porque Deus não está nesse lugar. A gente percebe também que Deus também fala em Efésios capítulo 5, Mateus capítulo 8 também, acerca dos nossos trabalhos também. Às vezes deixamos de ser obedientes também aos nossos líderes, aos nossos pastores, aos nossos patrão, submissão também à igreja. Hebreus capítulo 13, verso 17, fala sobre a questão desta submissão também que nós precisamos fazer. Em outras palavras, ninguém vive independente a nada. Todos nós, no sistema que nós estamos inseridos na terra, somos dependentes de Deus, dependente de alguém, dependente dos nossos patrões, dependente dos nossos pais, dependente do nosso esposo, da nossa esposa, somos dependentes dos nossos líderes, somos dependentes, e quando nos tornamos insubmissos, rebeldes, descumprimos a palavra de Deus. Por isso que eu comecei com Tiago capítulo 1, comecei com essa palavra, porque se eu tenho a palavra, eu não vou tê-la simplesmente por ouvir a ela, mas eu vou ter como se eu fosse algo que fosse a expressão da minha vida, fosse aquilo que realmente eu tomei para mim, e tomei nos braços e comecei a caminhar e trilhar um caminho novo. Então é necessário e fundamental que nós tenhamos isso na nossa mente. Todos nós devemos ter em nós mesmos uma cobertura ministerial, o qual nós buscamos conselho, buscamos a direção, para que nós podemos prestar contas das nossas atividades, da nossa própria vida. Precisamos disso para que a tudo aquilo que Deus ele confiou nas nossas mãos, tanto no nosso trabalho, como na nossa família, como na nossa igreja, no nosso ministério, nas nossas células, precisamos sim prestar conta a alguém. Porque quando eu faço desta forma, Deus entra nesta rota juntamente comigo, porque a rebeldia ou a desobediência é a mesma coisa que o pecado de feitiçaria, é a abominação aos olhos de Deus, ou seja, em uma linguagem grotesca, é macumba, é feitiçaria. Então para que eu e você que conhecemos a palavra, ouvimos a palavra e não ativamos de forma diferente na nossa trajetória? Por que eu e você então, que temos ouvido a palavra, não usamos ela como estilo de vida, como regra de fé e prática para que a gente caminha na face da terra? Então
em nome de Jesus, deixa de resistir às autoridades, porque aquele que resiste à autoridade, resiste à própria autoridade de Deus. Não podemos de forma nenhuma, como eu falei, Romanos capítulo 13, Deus é a fonte da autoridade. Não podemos de forma nenhuma roubar aquilo que é precioso, que é a autoridade que Ele deu a cada um de nós. Nós não somos independentes, nós não podemos viver em submissão de forma nenhuma, em submissão aos nossos pais, ao nosso chefe, aos esposos, aos patrões, aos governantes, aos discipuladores, aos líderes. Ou seja, não podemos de forma nenhuma. A gente percebe o quanto que alguns exemplos importantes na palavra de Deus, o quanto do preço que foi pago, o quanto que foi pago pela insubmissão. A gente percebe Davi, ele sofreu para começar a entender isso, se tornou um homem segundo o coração de Deus. Sim, se tornou um homem segundo o coração de Deus. Mas a pergunta que eu lhe faço é: você está disposto a pagar o preço que Davi pagou, para que Deus um dia chame você de um homem ou de uma mulher segundo o coração dele? Você está disposto a verdadeiramente submeter a tudo aquilo que ele submeteu? Tipo, por exemplo, quando ele peca com Betseba, ele submeteu a morte do seu próprio filho. É isso que é aonde você quer chegar? Por que então não entender mais rápido, não decidir muito mais rápido acerca daquilo que Deus ele tem preparado para nós? Porque a submissão nos leva à vitória, a insubmissão nos leva à derrota. Costumo dizer sempre que a obediência é a chave do sucesso, e eu digo muito mais, que a obediência é a única expressão de apresentar a minha adoração a Deus, porque a desobediência eu apresento a minha adoração a Satanás. Então a obediência é a chave do sucesso, e automaticamente a tua e a minha obediência vai nos levar a um tempo extremamente promissor de Deus, para que a gente possa entrar em uma conquista muito mais avassaladora, uma conquista muito mais abundante, porque Deus ele tem isso para nós. Então essa foi o primeiro exemplo de Davi. A gente vê, por exemplo, tem outros homens que decidiram também submeter, mas submeter também como depois das dores. Tu percebe, por exemplo, quanto que Moisés, Deus era sempre com ele. Moisés o tempo todo andava com Deus, ouvia Deus, escrevia as tábuas da lei, trazia a voz de Deus para a terra. Mas uma certa feita, Deus ele vira para o povo, ou para ele, e ele não estava mais suportando aquela guerra toda, aquela pressão toda que estava à sua volta, a pressão toda que estava dentro dele ou fora dele, ou seja, no teu interior e no teu exterior. E aí o povo queria água, questionando e murmurando o tempo todo, murmurava de pessoas, murmurava da situação, murmurava do próprio Deus. E um belo dia ele chega para Deus e fala da queixa do povo que queria água, e Deus simplesmente falou com ele: diga à rocha para que ela dê água, e ela vai dar água. E ele, naquela situação de pressão, ele fere a água. A gente pode obedecer por parte também, a gente pode obedecer em parte, e eu vou falar para você que 10% de não obedecer é insubmissão, é desobediência. 1% de não obedecer é desobediência, é insubmissão à determinação do Pai. Então avalia como que nós estamos, se nós temos ouvido sim a palavra, ou temos nos tornado praticante desta palavra, não somente ouvinte, mas praticante, porque para os rebeldes que ouvem a palavra e não a pratica, ou não a vive, automaticamente também tem uma promessa. Isaías capítulo 1, versículo 19, ele diz: se você atentamente, se você ouvir e obedecer, você terá o melhor fruto da terra. Mas no verso 20, se você ouvir e não obedecer, tu vai comer o pior fruto da terra. Então tanto há promessas para o obediente, como há promessa para o desobediente. O submisso ele tem uma promessa de vitória, o insubmisso também tem uma promessa de derrota na sua direção. Então a gente precisa entender, toda a autoridade foi constituída por Deus, e aquele que se opõe à autoridade, ele entra debaixo de maldição. Não confunda de forma nenhuma a autoridade com as pessoas, porque às vezes você mede as pessoas por ser pessoas igual a você, esquece
do manto que está sobre ela, esquece do legado que Deus um dia entregou nas mãos dela. Às vezes queremos questionar tudo, achamos e somos os melhores de tudo, glória a Deus. Mas a palavra você tem sido obediente, submisso à palavra, tem sido praticante desta palavra ou simplesmente ouvinte dela? Quando nós olhamos para alguém que parece igualzinho a nós, tem cabelo, tem 2 olhos, tem boca, anda com nossos pés o tempo todo, mas qual é o tempo, o nível de intimidade que nós temos, o nível de comprometimento que nós temos, o nível de comportamento, a submissão à autoridade que nós estamos tendo nos últimos dias? Existem alguns benefícios para aqueles que verdadeiramente são submissos a Deus. Quando o Senhor estabelece alguns princípios para que a gente possa andar, Ele também estabelece algo muito fantástico para que a gente possa também conquistar. Ele diz que na humildade, quando nós nos submetemos, haverá uma quantidade de filhos ou de milagres para a sua direção. Haverá algo tremendo para você. Haverá os guias, ou seja, aqueles que são chamados para guiar, aqueles que têm um coração diante de Deus, não será de forma nenhuma enganado, porque tem um ouvido sensível a entender o segredo que o Pai, o Eterno, Ele tem preparado para mim e tem preparado para você. A submissão, Ele nos protege o mundo espiritual, ou seja, quando eu sou submisso ou obediente, automaticamente eu blindo o mundo espiritual, a geografia que assim eu estou. Então é uma promessa de proteção, uma promessa de provisão para o nosso Pai. O nosso Deus, Ele tem muito mais para nos entregar, o nosso Deus, Ele tem muito mais para ampliar a sua vida e ampliar a minha vida. Quando eu me submeto, quando eu obedeço, é como se eu coloco uma redoma espiritual entre mim, uma proteção sobrenatural. Eu impeço que Satanás ou que os anjos dele, ele possa vir e tocar na minha vida. A submissão nos leva a exercer a capacidade de autoridade que Deus ele tem para nós. Quando nós somos submissos, com certeza entramos numa rota de capacitação de autoridade que foi nos legado, ou que foi constituído a cada um de nós. Hoje é um tempo onde que nós aprendemos acerca de obediência, desobediência, acerca de submissão e insubmissão. E a palavra que eu te digo hoje, a pergunta que eu lhe faço hoje é: Satanás também era um querubim ungido, mas um dia ele decidiu andar segundo as suas próprias mentalidades, as suas próprias pernas. Um dia ele se achou exatamente que ele poderia ser igual a Deus. E a pergunta que eu lhe faço hoje para nós encerrarmos é: você é submisso ao Pai? Ou tem sido submisso no nível que Lucifer um dia foi submisso no céu, na eternidade com Deus? É uma palavra cruel, mas a submissão é muito ampla, muito grande, porque tem dentro de família, dentro do trabalho, na tua célula, na igreja, enfim, submissão em todas as áreas da sua vida. A palavra tu tens sido obediente e adorado a Deus com a sua obediência, a sua submissão, ou tem sido desobediente a Deus, que automaticamente você se torna obediente ao outro, que um dia caiu lá atrás, antes mesmo de Deus colocar você. Ouça isso, preste atenção nisso, porque verdadeiramente nós temos um limitador, um delineador de submissão a Deus, e a única pessoa que conhece é você, a Deus. Jeremias capítulo 17, ele fala sobre isso, que enganoso é o coração do homem, é desesperadamente corrupto. Quem o conhece? E Deus ele fala: eu conheço, eu sondo, eu provo, eu esquadrinho, para lhe dar segundo aquilo que está no teu coração. Então seja submisso a Deus, a palavra, ao Espírito Santo e a Jesus. Amém? Beijo no coração, graça e paz.